Para o aluno que nunca viu um código desse, ele se assusta. Para os alunos que já estão na robótica, no caso da escola, eles já viram uma programação parecida com essa que é o Arduino, mas isso aqui é código em C, Sharp ou C++, não lembro. Só voltando a trabalhar com essas linguagens. Hoje eu uso mais Arduino e Python. Mas isso aqui vai ser um código de base C, ou C Sharp ou C++. Como o Arduino é baseado em C também, tem muitos elementos desse código aqui que quem estuda Arduino vai conhecer. Nessa hora aqui, até mesmo os alunos da área que vão programar robôs, que vão trabalhar com programação, seja qualquer tipo, desenvolver aplicativos, desenvolver software, podem chegar e se perguntar, para que já eu vou usar um robô desse no dia a dia? Quem não é da área, esse que vai se perguntar mesmo. Mas se parar para analisar esse tabuleiro aqui embaixo, ele é uma matriz. Aonde esses robôs usam matrizes. Aquele robôzinho que faz a limpeza da casa, que fica lá mapeando a casa e tirando pó, aquelas sujeiras pequenas que cabem no compartimento dele. Na programação dele, ele é programado dessa forma. Ele mapeia a casa em formato de matriz, identifica onde tem os objetos. Nesse caso aqui desse robô, ele tem dois tipos de objetos, ou um que é a marcação preta, ou um que é a marcação, duas marcações pretas, e faz todo esse mapeamento. A gente vê ele bonitinho funcionando daquele jeito. No código dele vai ter algo parecido com isso aqui, mais complexo, porque vai ser um código completo, né? Isso aqui é só um trecho de código. Mas o funcionamento dele basicamente é esse. Ele vai trabalhar algumas horas durante a casa, ficar mapeando ela e depois ele identificar onde já tem objetos. E rotineiramente ele vai estar mudando essas funções dele e conferindo se realmente aquele objeto ainda está ali, se era um objeto móvel que saiu dali, ele vai mudar na matriz lá que está programada na programação dele, aonde aquele objeto está. Ele inicia o programa, o intmain, essa linha está querendo dizer que eu inicio. Na linha abaixo logo cria uma variável do tipo inteira e dá o nome dela aí. Aqui cria um for. Para quem vem do Arduino, o for funciona como se fosse um loop, só que é um loop controlável. O loop do Arduino é um loop infinito. É, Quando eu quero fazer controles, eu preciso usar outras palavras dentro do Arduino para controlar ele. Já nesse tipo de programação aqui não, ele é sequencial. Se não tem um loop desse, ele vai só fazer aquela função e vai parar. Vai chegar nessa chave final aqui. Nesse caso ele usou um for. Como funciona o for? Muitos alunos também se atrapalham, erram ou demoram a entender um pouco mais o for. Realmente é um pouco mais complicado do que os ifs. O for ele é um loop. É, Começa com o valor da variável que ele me deu aqui. Ele pegou a própria variável que havia criado agora há pouco, i, e começou com o valor 1. Essa instrução do meio me diz o limite até onde ela vai. E a última instrução me diz aqui que está sendo somado. No caso, se eu chegar com o valor i com o valor de 1 aqui, ele vai somar mais 1 e vai entrar nesse loop com o valor de 2 para ele. Se tem o caso de decrementar, que é i menos menos, mas eu não vou falar agora para não atrapalhar quem está assistindo o vídeo pela primeira vez e já está já tá com medo de questão dessa. O i ele define o valor de 1 para ele. Aqui ele diz que vai ser até menor enquanto menor que 11. Ele vai passar por dentro desse loop. E aqui ele me diz que toda vez que passar aqui nessa linha ele vai somar mais 1 ao valor de i. Começando a lógica do código, ele começa com o valor 1, aí já está nessa parte aqui do código, entre essas duas chaves. E me diz que vai mover uma casa. Eu tenho o valor de 1 agora, vai mover uma casa. Se eu escolher uma cor diferente do preto, eu já tenho o azul ali. Pode ser azul mesmo, só para não atrapalhar. O robô está saindo desse ponto aqui, esses duas pontinhas pretos são as rodas dele, está indicando que ele está virado para esse lado. O aluno que pegou o papel e caneta ali, ele já pode marcar a posição de saída do robô, né? Sem escolher o lápis fica meio difícil de riscar, né? Vamos lá pegar o lápis aqui, e fez meio com a seta aqui para onde ele está indo. Eita, que eu faltei na aula de desenho.
Pronto. Tá indo nesse sentido. Ele sai com o valor 1, vai mudar para essa casa aqui. Você vai pegar o risco. Pronto, tô nessa casa. Aí ele me pergunta, nessa marcação que o robô chegou agora, tem um ponto preto? Nessa casa que o robô chegou agora, tem uma marcação preta? Se sim, ele vai girar à direita. Ele está nessa casa aqui, ó. Então ele vai girar à direita. Saiu dessa posição, 90 graus à direita, no tabuleiro, e vai ficar nessa posição aqui. Girou à direita, fez uma das três condições do for, ele não vai fazer mais nada, ele vai vir para cá. Se ele atender uma das condições, automaticamente ele já pula para a última linha do for. Aliás, essa aqui, para a última chave do for. Ele já muda para essa aqui. Depois do if ele tem um else, que é quando não atendeu um. Aí, passando por esse else, ele vem para verificar se são duas casas. Verificando se não for duas casas, ele muda para esse else. Se não é uma nem duas, vai ser branco. E vem para esse aqui. Mas se eu já encontrei um if, a marcação é igual a uma casa, eu já pulo direto para cá. Eu não vou mais verificar nada. Voltou para o for. Ele começou com o valor 1. Escrever aqui embaixo, é melhor. Ou 1 deitado, sério. Encontrou o valor 1. Começou com o valor 1. Chega no for novamente. Mais 1, ele vai para 2. Aí ele pergunta, ainda é menor que 11? Se for menor que 11, eu vou fazer tudo isso novamente. Se for menor que 11, ele começa a executar o código novamente dentro do for. Mover frente, ele está com valor 2 agora, e está nessa casa aqui. Então ele vai sair dessa casa e vai mover duas casas. 2. Chegou nessa casa aqui, aí ele verifica. Tem uma marcação preta? Não. Se não, tem duas marcações pretas? Não. Não tem duas marcações pretas, nem uma marcação preta, então eu entendo que é branco. Vai andar uma casa. Fez tudo isso, chegou nessa chave aqui, volta para o for. Chegou aqui com o valor 2. Aí ele pergunta, aí chegou no valor 2, ele soma mais 1, no caso vai para 3 agora. E pergunta, ainda é menor que 11? Sim, é menor que 11. Aí eu vou entrar nesse loop novamente. Mover frente o valor atual agora, que é 3. Estou nesse ponto, vou mover para frente 3 casas. 1, 2, 3. Cheguei nesse ponto aqui, ele me pergunta, tem uma marcação preta? Não. Se não tem uma marcação preta, tem duas marcações pretas? Sim. Quando tem duas marcações pretas, ele vira à esquerda. Se ele estava nessa posição, ele vai ficar assim agora. Olha aí, o desenho está melhorando. Eu fui falar aí. Ele voltou para a posição inicial, ele estava virado para o lado, girou à esquerda e ficou com as rodas para frente agora. Ficou para cá. Aí atendeu uma condição, ele volta para essa chave e vem para cá novamente. Chegou aqui com o valor 3. Aí ele me soma mais 1 e me pergunta novamente, é ainda menor que 11? Sim, agora é 4. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço ou me atrapalho. 4. Vai mover para frente 4 casas, que é o valor atual de I. Chegou nessa casa, encontrou duas casas. Aí ele pergunta, tem uma marcação preta? Não. Tem duas marcações pretas? Sim. Ele vai girar à esquerda, estava virado para cá, agora ele vai virar 90 graus. Girou 90 graus, ele atendeu uma condição desses ifs aqui, volta para o final do for e depois vai para a primeira linha do for novamente, verificar se já acabou esse loop ou não.
Chegou aqui com valor soma mais 1, vai 5 para 5. E pergunta novamente, é ainda menor que 11? Se é menor que 11, ele vai começar a executar o for novamente. Anda 5 casas. O valor atual agora é 5, até anotar aqui, senão eu esqueço. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 casas. Eu já estava pensando outra coisa aqui. Chegou no 5, ele verifica, tem uma marcação preta? Não. Tem duas marcações pretas? Não. Se não tem uma nem duas, ele é branco. E quando é branco, eu só ando uma casa. Para o for, aqui na chave, e volta para o inicial do for novamente. Chegou aqui, ele chegou com o valor 5, vai somar mais 1, agora vai para 6. Chegou no valor 6, ele vai mover 6 casas. Ele está nessa casa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou aqui, ele pergunta, tem uma marcação? Sim, se tem uma marcação, ele vai virar à direita. Vai para essa posição agora. Terminou o for com o valor 6, ele vai voltar para o início do for aqui. Vai somar mais 1, agora são 7. Vou só ver outra aba aqui. 7. Vai somar mais 1, agora são 7. Vai andar 7 casas, mover para frente e ir. Vai sair dessa casa aqui. 1, 2, 3, 4. Opa. Olha a nossa. Cá. Ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Aí ele me pergunta, na marcação que o robô parou agora, tem uma marcação? Na casa que o robô parou agora, tem uma marcação? Sim, se tem, ele gira à direita. Ele estava nessa posição aqui. Agora ele vai para cá. Girou à direita, ele vai terminar essa interação do for e vai voltar. Aí ele vai somar mais 1 novamente. Chegou com o valor 7, vai somar 1, vem para 8. Chegou no valor 8, ele pergunta, ainda é menor que 11? Sim. Aí ele vai fazer novamente, é andar 8 casas, que é o valor atual do i. Chegou nessa casa, ele pergunta, tem uma marcação preta? Sim, se tem uma marcação preta, ele vira à direita novamente. Fazer o desenho um pouquinho mais fora aqui e diminuir a seta. Tá começando a faltar espaço nesse desenho que comecei. Fez algum if dentro da interação, ele volta para cá. Não tem mais nenhum if aqui abaixo, é só if else. Então ele vai voltar para o final do for e volta para cá. Chegou com o valor 8, mais 1. Aí ele pergunta novamente, ainda é menor que 11? Sim, agora é 9. Como é que colocar aqui? Faltou espaço ali do outro lado. Eita, 9 bonito. Dá pra entender. Chegou no 9. Vai andar 9 casas pra frente. Ele agora tá virado pra baixo. Nessa casa aqui. Então ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calma que tá acabando. Essas questões são longas, mas é só paciência, anotar os detalhes e garantir a pontuação dela. Chegando nesse ponto aqui, ele pergunta novamente, tem um ponto preto? Sim, se tem um ponto preto, ele vira à direita. Ele vinha nessa posição para baixo do tabuleiro, vai virar à esquerda do tabuleiro agora.
sai do loop e vem para cá novamente. Ele tinha o valor 9, chegou no for, ele vai somar mais um, vai ser 10 agora. Acho que é o mouse que tá falhando, não dá assim tão ruim assim não. 10 agora, pronto, considera que são 0. Aí ele vai mover 10 casas, ele tá nessa casa aqui, ó. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou? Não, ele moveu 10 casas e pede para fazer as verificações. Tem um ponto preto na casa que ele parou? Não. Tem 2? Não. Se não tem nenhum, move 1 à frente. Ele vai sair daqui do 4, vai para esse 1. Chegou aqui, ele vai terminar essa interação do for e voltar de novo lá para o início. Vai somar mais 1, vai ser o valor 11. Ele vai me perguntar, ainda é menor que 11? Não, agora é igual a 11. Quando for igual ou maior que 11, ele não vai mais passar por essas interações do for. Ele vai só ignorar e vai para o final do programa. Resumindo, depois de todo esse raciocínio, você chega que ele terminou na opção 1, na casa 1. Ele passou pela casa 5, passou pela casa 3, passou pela casa 4, porém, enquanto o for não termina, ele não chega no limite máximo que é 11, o programa continua rodando. Aí ele só vai parar quando chegar nesse limite aqui. A condição que ele colocou é enquanto menor que 11. Chegou no valor 11 ou maior que ele vai sair desse loop. Com isso, chegamos que a resposta dessa questão é a opção, no meu caso aqui é a opção A. Para os alunos, como eu embaralhei o formulário, pode ser que apareça em outra posição, mas você vai marcar o 1 lá. Vamos para a próxima questão.